Eu insisto em falar que o Lula de antes não é o Lula de hoje, mas aí a gente assiste o debate presidencial de 1989, se eu não me engano, e aí já vem os outros candidatos apontando que o PT de Lula já era corrupto antes mesmo dele ganhar as eleições. E é isso que a gente vai ver agora. Porque às vezes a gente pode pensar, não, né, o poder subiu a cabeça de Lula. Lula não era assim, porque eu mostrei, inclusive no vídeo passado, um discurso onde o Lula fala verdades. Aí você pensa, nossa, então o Lula pensava assim antes. Pode ser que ele pensava assim antes, mas o fato é que ele sempre mentiu e aqui está a prova. E o comentário é do deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Caiado, a polícia já disse, está nos jornais, que o senhor fez uma denúncia sem fundamento contra o PT, no caso Lubeca. E o PT agora pretende processá-lo por calúnia. O senhor não acha que uma denúncia daquele tipo exigiria provas mais concretas? Hoje eu falo, não. É o maior corrupto de toda a história do Brasil e ele estava certo. O que eu disse, eu levei o depoente à Polícia Federal e ele depois. Agora, o que causa estranheza, Sérgio, o que causa admiração e estarrecimento é agora, na reta final, o processo ter sido impedido, as investigações terem sido canceladas. Ora, que coincidência, não é? Isso sempre acontece com o PT desde antes dele ganhar a presidência. Ele sempre consegue acabar com tudo, né? Acabar com as investigações, ser inocentado. Coincidência, não? Dizendo que o dinheiro chegou a Lucon. E da Lucon em diante, por onde ele foi? Para o senhor Girão? E o senhor Girão com quem esteve na prefeitura? Então, o caso não está concluído, não. Fingindo que não está entendendo. Tô aqui lendo os meus papéis, não sei do que você está falando. E eu posso lhe dizer uma coisa. A justiça no Brasil está aberta para receber queixas de pessoas honestas e sérias, e não de corruptos e incompetentes. Comentário de 1 minuto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não deveria nem comentar mais esse caso por 2 motivos básicos. Primeiro, a leviandade do candidato Caiado foi de tal ordem que ele se recusou a participar da CEI da Câmara Municipal para prestar o depoimento dele. Segundo é que o próprio capataz que ele arrumou para ir lá fazer a denúncia na Polícia Federal, depois retorna à Polícia Federal e diz que jamais utilizou qualquer acusação contra o PT, que ele jamais fez qualquer acusação. Ora, na medida em que o TSE tardiamente invoca o processo para o TSE, eu espero e tenho pedido que o processo seja apurado antes do dia 15 de novembro. Da nossa parte, nós prestamos um serviço à nação brasileira que eu gostaria que fosse prática daqui para frente em todos os partidos políticos. Nós montamos uma comissão na prefeitura, inclusive pedindo para participar dessa comissão o presidente do Tribunal de Contas do município, que não é do PT, que é uma pessoa que todo mundo conhece, o Paulo Toné Buarque. Convidamos o procurador do município e, ao mesmo tempo, foi montada a comissão. E nós fizemos mais ainda, eu acho que é importante, nós fomos ao banco, o tal do rastreamento do cheque que ninguém achava, que ninguém Você foi e achou? Não acredito. sabia onde estava. Nós tivemos a oportunidade de ter um bancário, ou alguém, que eu não sei se é bancário, que teve a gentileza de nos fornecer o cheque que tinha ido para essa empresa citada pelo Caiado. Pelo milagre divino, sempre acontece os milagres com Lula, né? Ele não é dono do apartamento em não sei das quantas, né? Tem tudo, tem nome do sobrinho, dos netos, do sei lá do que, acho que é dos netos, né? Mas não é dele, o apartamento não é dele, não, ele não fez, nunca fez isso, nunca fez aquilo. O irmão do Lula está conectado com as ONGs que fizeram o roubo lá do INSS, mas não, o Lula não está envolvido, é sempre um milagre divino que coloca a mão lá no Lula e tira o Lula da situação e fala, não, o Lula é inocente, desde essa época, Lula. Todo mundo atrás do cheque e assim, milagrosamente, tará, o cheque aparece nas mãos do Lula. O Lula foi lá, onde todo mundo foi,
Só o Lula conseguiu encontrar o cheque, entendi. Ora, o que nós queremos é que seja a Justiça Federal, seja a Polícia Federal, seja o TSE, que apresente. O que nós vamos querer, e aí eu estou dizendo aqui, independente do processo eleitoral, independente do que vai acontecer do dia 15, é que eu, particularmente, acho que o Caiado tem que ir para a Justiça para ele confirmar a acusação, para ele provar o que ele disse, porque não é possível alguém levantar uma leviandade dessa natureza e ficar por isso mesmo. Tem gente que tem muitas provas. Você foi condenado em 3 instâncias e até hoje você consegue um milagre divino de ser inocentado. Imagine aqui, com isso aqui. Um cheque porque desviou um dinheiro, tal. Ai, gente, os milagres. Nós achamos que temos que ir até o fundo nisso para apurar a responsabilidade de quem tem qualquer responsabilidade nesse negócio. E nós fizemos questão de entregar e chamar a imprensa a publicar um vídeo que foi mostrado para a imprensa com o contra-cheque que nem o Banco Central, seu tempo está esgotado. que nem o Banco Central achava e nem a polícia achava. Nós, através de um bancário, conseguimos achar esse famoso cheque. Que mágico! Eu quero esse cara trabalhando para mim. Esse cara é maravilhoso. Ele encontra o que a Polícia Federal não encontrou, o que ninguém encontrou. Meu Deus, esse cara é o melhor. Contrata ele. Você contratou esse cara? Provavelmente sim. Réplica final, Por favor. do candidato Ronaldo Caiado. Eu vou querer o meu tempo. O que eu quero deixar claro é o seguinte, é que eu tenho recebido dezenas de telefonemas. Eu estou estarrecido da quantidade de corrupção nas prefeituras do PT neste país afora. Isso era antes. Imagine hoje. O Estadão mesmo disse aqui, ó, olha a pressão dos fiscais do PT para exigir dinheiro para a candidatura do senhor Lula. Está aqui, senhor Lula. Olha aqui. O pessoal seu achacando os comerciantes aqui em São Paulo para conseguir dinheiro para a sua candidatura, que é a candidatura mais milionária, mais rica já vista neste país. E até este momento, ninguém sabe como você tem toda essa estrutura maravilhosa. Até hoje, eu não entendo como que o Lula tem tanto poder. Como que ele conseguiu permanecer no poder. Como que ele conseguiu se libertar de 3 instâncias e ainda ser inocentado. O som, todos aqueles palanques, toda aquela mordomia, os E ainda vai sair dessa do INSS, ileso. jatinhos brancos, sem explicar de que maneira você está realmente pagando isso. Agora, eu quero continuar, minha gente. Eu quero continuar, por favor. Eu escutei a sua colocação. Eu quero continuar sobre esse assunto. Esse assunto da Lubeca não está encerrado. Isso é muito grave. E sabem por quê? O delegado queria tranquilidade para poder continuar trabalhando, para poder chegar no final. Por favor, meu senhor, ele extrapolou bastante o tempo. Vamos lhe dar Então um eu tempo queria igual. dizer o seguinte, um minuto. Eu queria dizer o seguinte, existem coisas mais graves e eu vou denunciar aqui. Porque o senhor Greenhalgh, que disse que eu estou agredindo por ter ódio dele, ele precisa saber que não sou eu que estou expulsando poceiro lá do Vale da Ribeira, é ele que está grilando terra lá. E, em segundo lugar, ele tem que explicar a toda a sociedade brasileira por que ele já é conhecimento público, se encontrou exatamente no dia da data do cheque, com o senhor José Firmo Ferraz Filho, numa boate, La Bohème, aqui em São Paulo, até às 4 horas da manhã, onde é de conhecimento público que nesse dia ele recebeu a parte dele. E isso foi bloqueado neste momento, impedindo a continuidade deste inquérito e levando este inquérito para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então as coisas são muito graves, isso ainda não chegou ao fim e a sua campanha ainda pode ser impugnada ou impedida pelo artigo 1º da letra L, se você não explicar o dinheiro que tem gastado na sua campanha. Impugnada pelo povo. O que deu nessa história toda, eu não tenho a menor ideia. Mas, provavelmente, assim, por experiência que a gente vê, né, saindo e brotando o tempo inteiro, não deu nada, né? Porque afinal de contas ele tá aí, então não foi impugnado, ele continuou se candidatando. Hoje o Caiado não acusa tanto assim o Lula, mudou bastante o Caiado, inclusive. Enfim, né, gente? Não, vamos passar pela lei.
O senhor trouxe algum material especial que o senhor pretenda utilizar durante o debate? É natural que eu tenha selecionado aqui alguns assuntos que eu gostaria de colocar. Por exemplo, está bem no momento em que nós temos como candidatos mostrar ao povo brasileiro o quem é quem. Pois é. Aí as pessoas entenderam neste momento quem era quem. Depois as pessoas esqueceram e hoje as pessoas não sabem quem é quem. Mostrar o que cada um de nós significa. Nós temos que levar informações ao povo brasileiro para que ele decida em relação a nós. Aqueles que se beneficiaram da ditadura, aqueles que, afinal, né, cresceram, nasceram, engordaram na ditadura, entendeu? Aqueles que participaram, hoje estão bem gordinhos por causa da ditadura, né? Aquelas pessoas que foram presas na ditadura, hoje em dia todas elas estão praticamente no poder, os mais corruptos de todos. Pois é. E que hoje aí estão se apresentando como bons democratas, embora não tenham feito nenhum ato de contrição. Para que as pessoas, todos aqueles que queiram a continuidade, né, dessas coisas, possam votar nesses candidatos. Aqui ele era contra o Lula, depois, lembrando, ele foi a favor lá, até acho que trabalhou na candidatura do Lula, não sei, alguma coisa do tipo, né? O Brizola. E há os outros da área democrática e popular que sempre foram contra tudo isto, que tem aquele não abafado no peito, compreendeu? Então, mesmo entre nós, os candidatos, esses 5 candidatos, né, da área democrática e popular, nós também não somos iguais. Eu, por exemplo, não me considero melhor do que ninguém, mas não abro mão do meu passado. Temos que examinar quais de nós que cometeu os mais erros, que mais enganos cometeu. E o Lula aqui fingindo, né? Não é comigo que ele está falando, não é. Espero que esse debate proporcione a todos nós, então, essas respostas. Né? Cada um apresente as suas credenciais. Que abra a sua mochila aqui, hoje, e mostre o que tem dentro dela. E também abra a mochila velha, aquela que não usa mais, para ver também o que aquela mochila carregava. Por exemplo, eu tenho pensado muito no seguinte: você sabe que nós, esses 5 candidatos, passamos anos e anos dizendo: o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo agora? É para eleger deputado, para eleger vereador, para fazer legenda para o partido? Não. É só para que cada um se candidate. Então nós não estamos, em nome das nossas vaidades, sendo instrumentos de divisão do povo? Reflexões como essa nós precisamos ensejar ao povo brasileiro. Então acontece o seguinte, pois é, que nós fazemos uma análise daquele período da história e recolhemos ali o que teve de bom. As pessoas não fazem isso, não. É por isso que eu estou aqui trazendo. Vamos trazer, sim, essas coisas do passado, as bagagens, que as pessoas não prestam muita atenção. Muita gente mudou, muita gente se arrependeu, mas qual foi o arrependimento genuíno? O Lula não tem arrependimento genuíno jamais. Nem Dilma, nem ninguém. Especialmente nós. Ninguém desses caras, né? Nos filiamos ao pensamento conclusivo de Getúlio Vargas, que foi o seu segundo período. Nós não nos filiamos em toto àquele período, que foi praticado por, inclusive, personalidades que nós até abominamos na vida brasileira, que estavam lá, em plena ditadura. Depois ficaram contra porque ele caiu e eles precisavam continuar com o governo. Não, nós ficamos com o Getúlio da legislação do trabalho. Legislação sindical criticada por uns, né, agora sindicalistas que montam assim na história, dizem antes de mim e depois de mim. Mas, no entanto, em plena ditadura, estavam nas capas das revistas das multinacionais aqui em São Paulo, como é o caso da revista Veja. Quando se matavam sindicalistas, em plena Operação Urbana. Quer dizer, essa crítica de que realmente foi uma legislação tomada do fascismo, olha, era uma época em que a polícia era municipal
em que patronal a igreja era contra os sindicatos, que não era possível nunca um grupo de trabalhadores fundar um sindicato. E como o presidente Vargas queria que se criasse um sindicato, dava proteção do Exército. O Exército deu proteção a inúmeras assembleias de trabalhadores para constituir o seu sindicato. Tanto que o Lula, quando chegou aí no ABC, já encontrou o sindicato funcionando. Ele não agregou nada, a não ser a presença dele, da sua personalidade, do seu dinamismo, mas lá estava o sindicato. Quer dizer, essas críticas que ele faz à memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele. E do PT como partido de natureza social, como movimento de natureza social. Eu acho o PT mais uma frente, onde uma das partes integrantes da frente é maior do que a própria frente. Eu quero lembrar. É isso aí! Aí ele foi lá e ficou a favor de Lula para a presidência. Não é? Ficou do lado do Lula, né? Não ficou do lado do Collor. Aí é que tá, não é, meus amigos? Nesta época, as pessoas tinham uma visão melhor do que era o PT. É que essa imagem do PT, ela foi modificando, foi tendo uma lavagem cerebral a ponto das pessoas esquecerem o quão corrupto é esse partido, que sempre nasceu, que sempre foi e nasceu na corrupção. E o Lula fez parte disso. Lula é uma personalidade importante para esse movimento todo da corrupção. Muito bem. E lembrar ao companheiro Roberto Freire que, na verdade, foi feito um acordo na Constituição e foi mantida a estrutura anacrônica do sindicalismo brasileiro, mantido a unicidade sindical, imposto sindical e tudo isso. Imposto sindical. E este foi um acordo feito pelo Partido Comunista, com o Albano Franco, presidente da CNI, com o PMDB do senador Mário Covas. Peleguismo, e por incrível que pareça, naquela votação, Lula, o PT se absteve. Votou comigo contra a unicidade, contra o imposto sindical, mas na hora que foi feito o acordo da burguesia empresarial com a estrutura pelega, o PT se absteve por quê? Porque foi mantido o imposto sindical em cima do qual se tira o dinheiro do trabalhador, se tira na marra, porque a capa da Veja mostra que 90% dos operários brasileiros não são sindicalizados. Para quê? Para usar sindicato para fazer política. E esta origem é de Hitler. Isto nasceu, sim, no nazismo, porque o partido nazista foi baseado em cima da unicidade sindical e do imposto sindical. Portanto, é tudo farinha do mesmo saco. Eu, como liberal, não posso concordar com isso. É isso, meus amigos. Estou falando nessa época, o discurso da política era tão maravilhoso de assistir, dava gosto. Porque, de fato, eles falavam coisas importantes, a verdade. Hoje fica um batendo no outro, dando risada, e cadeirada, e shows, e... enfim. Isso aqui é que é bom, é trazer a história para dentro da história, entendeu? Faria uma pilha enorme aqui, não sei quantos quilos, de boletins, panfletos, que o PT anda jogando pelo Brasil afora, difamatórios. É o que eles sempre fazem. Está enraizado no comunismo, no esquerdismo. É isso. É assim que eles constroem fama deles e destroem a vida de outras pessoas. Como eles fizeram, por exemplo, do Bolsonaro. Criaram uma imagem tão horrorosa de Bolsonaro que hoje em dia, por mais que as pessoas saibam que o Brasil cresceu e foi bom na época do Bolsonaro, mesmo por causa da Covid, as pessoas não conseguem ver essa coisa boa do lado do governo do Bolsonaro. E eu tô falando Bolsonaro agora só porque é o assunto do momento, né? Ainda assim fica nessa questão Bolsonaro, Lula, mas é uma coisa que a gente pode fazer uma comparação muito precisa, né? Sobre essas questões que eles estão falando agora. Eu fico, francamente, muito intrigado com a natureza do PT. Mas eu tenho uma prova dos 9 agora para fazer. Que se não puder me dar resposta agora, vai me dar resposta logo a seguir. Não PT, pode dar resposta agora. Mas vai dar numa outra oportunidade do debate. Eu avisei, o PT escolheu um candidato a vice. Claro, queria tirar um pedacinho do eleitorado gaúcho. O senhor Bisol. O senhor Bisol comprou uma fazenda em Minas Gerais
Vá lá, até aí eu vou. Mas foi tirar dinheiro no Banco do Brasil? Sei lá, um virtuosíssimo empréstimo no Banco do Brasil para comprar maquinária, para fazer galpões e instalações, um senador da República. Isso não é tráfico de influência? Isso não é imoralidade? Isso não é corrupção? Bem, Meu Deus, isso hoje em dia não é nada se comparado a toda a corrupção que a gente já descobriu dentro desse governo, em todas as situações. Ou, naquela época era isso, era assim, é um desgosto nessa época ter esse tipo de coisa. Hoje em dia eles roubam na casa dos bilhões. Bilhões. E ainda assim tem gente que não fica indignado. Como mudamos, né, meus amigos? Como o Brasil mudou. gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais 3 assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha não veio de negociata com a Shell, não veio de operação ilegal com videopôquer. Como vereador do seu partido aqui de São Paulo, secretário de Esporte, está indiciado por crime de estelionato. Já, meus amigos, um partido tão novo. Ele tem uma sala de bilhar e nos fundos da sala de bilhar tem máquinas de videopôquer programadas 95% para ganhar. Olha aí, até nessa época tá parecendo o passado com o presente, né? A CPI das bets. o tigrinho, antes era as caça-níqueis. O meu dinheiro, deputado, não vem da CUT, não vem das contribuições generosas dos sindicatos da Europa. O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes nos jornais de prefeitos do PT. Collor, nessa época aí poderia ter um pouco de credibilidade, se perdeu bastante a sua credibilidade. Mas lembrando que o foco aqui são as verdades sobre o PT de Lula, que sempre foi e sempre será um partido corrupto, ok? Então é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, da opinião de vocês. Um beijo, até a próxima e tchau!